Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui desafinados e conferindo o nono episódio, também conhecido como o penúltimo, da segunda temporada da série Star Trek Stranger New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e chegou o famigerado episódio musical. Pois é, confesso pra vocês, recentemente, tem coisa de uma semana, eu relembrei que existia um episódio musical. Na verdade, depois puxando pela memória, eu sabia dessa informação, acho que desde o ano passado, quando se cogitou já as possibilidades de alguns episódios aqui dessa segunda temporada. De fato, eu acho que eu esqueci, mas realmente, depois que a notícia veio novamente, né? Eu redescobri essa possibilidade de um episódio totalmente voltado para as coisas, tipicamente, né, de filmes musicais. Sim, existem grandes filmes musicais. Eu, pelo menos, gosto bastante de um gênero assim, de algumas coisas, de outras não. Mas, de qualquer forma, eu pelo menos gosto de partida, não desgosto. Porque sim, claro, quando todo mundo soube que vai ter um episódio cômico não, musical, sim, se criou uma certa celeuma, né? Como assim fazer um episódio musical? Star Trek nunca foi voltada a fazer experimentações. Na verdade, esse é um dos motes de diferenciação justamente dessa nova série aqui dentro da Era de Latão. Stranger New Worlds se propunha a oferecer umas coisitas diferentes, já que ela é episódica, ela não é seriada, a história que eu digo durante toda a temporada. A cada novo episódio, uma nova abordagem de uma história que começa com desenvolvimento e também com um término, ou seja, tudo se fecha no mesmo pacotinho curto e não tem uma grande conexão com a temporada inteira, embora sim exista uma linha aqui de, digamos, que faz com que o arco ainda exista, meio que seja muito tênue. Na verdade, existem arcos de personagens, não existe um arco para a série, como é muito evidente em séries como Discovery e também Picard, né? Você tem aquela coisa que tem no primeiro episódio da temporada, vai se desenvolvendo aos poucos até desembocar uma coisa bem chata ao final. Pelo menos Stranger Worlds não tem isso. Mas também ela tem uma certa, né, puriedade, assim, que às vezes desgasta um pouco a gente também. Enfim, chega o episódio e aí, afinal de contas, ele foi bom ou ele não foi bom? A gente pode considerar logo de início que é um episódio filler. Ele não interfere em nada, ou não, na verdade. Em termos, claro, estrutural, de você encontrar uma certa grande narrativa durante toda a temporada, sim, ele não diz efeito a nada. Mas, em relação aos arcos de personagens, sim, esse episódio é importante. Se você pula, você acaba descobrindo que alguns dos personagens não entraram em acordo. Pois é, e principalmente, né, nessa linha narrativa dos personagens, são questões românticas. E eu me refiro à relação de Chapel com Spock e também de La'an com Kirk. Pois é, de novo colocaram o Kirk aqui nesta temporada. Já é a quarta vez em 9 episódios que ele aparece. Caramba, ele é praticamente um personagem constante, recorrente, como se diz nas séries de TV. Ele sempre está aqui dando as caras, até demais para falar a verdade. Sim, acho que é uma grande intenção da série realmente fazer uma troca de bastão, talvez na próxima temporada, ou quem sabe numa quarta, se tudo existir. Na verdade, até a terceira temporada está difícil, porque está rolando a greve dos roteiristas, agora começou também uma greve aliada dos atores, o negócio está complicado para essa série. Se ela até ficar, talvez, 2 anos sem aparecer aqui nas telas novamente, não é de coisa de surpreender, o que desembocaria, claro, né, em prejudicar a existência de uma quarta temporada. Vamos ver como tudo vai se desenvolver, mas de qualquer forma, pelo menos a intenção inicial deles, quando eles começaram toda a série, era sim fazer uma espécie de conversão da capitania de Pike para a de Kirk. Mas convenhamos, né? Não está convencendo. Na verdade, você pode até considerar, caramba, se em 9 episódios o Kirk mais apareceu e fazendo boas participações na história da vez do que o próprio Kirk, cara, o Kirk ele foi, né, esquecido aqui na segunda temporada. Parece que nem ele é capitão aqui desta nave. Então você pode até considerar que sim, vamos lá, coloca logo o Kirk aqui, capitaneando e acabou-se. Mas tem aquele probleminha, né? E os outros personagens que a gente conhece? Porque aqui só temos como presença já constante Spock, a Chapel e também, quem mais? Uhura, que é a dona do episódio aqui no final das contas, né? E só, né? Os restos dos personagens são
novos, são novidades. Então, precisa entrar aquela turma antiga, no Scotty, o Sulu, Chekhov, e acabou, né? Quem mais que precisa entrar? Ah, sim, Dr. McCoy, principalmente, né? Mas acho que todos esses outros realmente aparecem numa certa nova missão de 5 anos, onde aí Kirk entraria na parada. Mas realmente é uma transição esquisita. Aliás, falando de Kirk, né, tem uma novidade aqui nesse episódio também muito importante, com o que faz que a gente pense que realmente essa série não existe no mesmo plano existencial, no mesmo universo do que a gente já conhecia lá nos tempos de Kirk, lá da série clássica. Isso aqui é uma outra coisa. Mas vamos falar primeiro de Uhura, que realmente o episódio está centrado nela, embora até não pareça por causa das músicas. De fato, quem está ali em destaque, sim, é a figura da Uhura, que logo de cara, na primeira cena, vem aquela coisa que se dizia a respeito da Uhura lá na série do Kirk, a série original, e exatamente o personagem interpretado por Nichelle Nichols, que o que era Uhura ali na ponte de comando? Era apenas uma telefonista. Sim, se fazia essa notinha, esse tom negativo para com o personagem. E num certo sentido você pode até pensar, no fundo, e eu até comentei isso no episódio passado, ou foi no anterior, que a função da Uhura, assim, nós como fãs de Star Trek, os Trekkers, gostam mais da personagem do que ela realmente foi. Ela não foi uma grande heroína, contando em vários episódios com grandes participações, onde ela era decisiva. Não, quem sempre fazia essa parte era o Kirk, Spock e McCoy, exatamente nessa ordem. Em seguida que vinham os outros personagens ali principais. O Uhura podia até perder para a participação como o próprio Sulu, Chekhov ou Scotty. Não tinha... A Uhura não era importante, mas nós sempre gostamos, sim, da personagem. Bom, de qualquer forma, fizeram então essa lembrança, aquela piadinha, digamos assim, né, preconceituosa para com a personagem no começo do episódio. E ele, claro, se determina que, sim, ela, o foco aqui dessa narrativa, mas depois a gente só descobre isso mais ao final, porque foi ela que encontrou a solução para o probleminha da vez. Na verdade, o que temos aqui apresentado nessa semana é uma história, quer dizer, não dá nem pra dizer que é uma história que tem um grande desenvolvimento e você pensa, uau, que solução brilhante. Não, na verdade, a Enterprise apenas chega lá na borda do quadrante, né, um espaço bem profundo, encontra uma anomalia bem estranha, aliás, dita como natural, que pode ser usada para intensificar o fluxo de comunicações para com as outras naves, ou seja, um grande avanço tecnológico. Afinal de contas, a Enterprise serve para isso, né? Missão de exploração e também investigação científica, por que não descoberta de novas tecnologias, né? Ou formatos tecnológicos. Até aí tudo bem, só que é claro, dá um problema se não desistir a história por aqui, né? Ou seja, quando eles tentam justamente se valer de alguns campos harmônicos, né? Sinais sonoros para tentar passar a mensagem através ali daquela anomalia, acabam sem querer provocando aquela maluquice que é as pessoas passarem a se comunicar através de música, onde todo mundo passa a cantar. Claro, quando a gente pensou lá no começo, vai ter um episódio musical, meu Deus, que desgraça que vai ser isso. No fundo, eles conseguiram encaixar, fazer a brincadeira, né, de tudo aqui ser um musical com o problema da vez ali. Sim, tá, tudo bem, é uma explicação um pouquinho forçada, mas de qualquer forma, há uma explicação que encaixa das pessoas passarem a cantar ao invés de apenas falar. Isso no primeiro momento parece esquisito. Depois se passa uma explicação de fato do que é o gênero musical. Por que as pessoas cantam nos filmes musicais? É o que foi dito aqui, as pessoas querem extravasar os sentimentos, ou seja, não bastam apenas as palavras, é preciso cantar. Obviamente todos nós, seres humanos, temos uma grande conexão às formas musicais. As emoções passam pelo nosso corpo de uma maneira muito mais intensa quando a gente ouve música. É realmente algo impressionante que nós conseguimos apreciar, digamos assim, como um, animal superior, né? Só nós conseguimos apreciar a música, compor, né, e apreciá-la. De qualquer forma, sim, o episódio nesse sentido, ele se vale da brincadeira do musical numa questão interessante com que faz com que realmente tudo tenha sentido às canções ali presentes durante, claro, expressão das emoções.
Enfim, tinha sentido. Só que aí começa o problema. Isso vai cansar ou não? Logo na abertura, que é uma abertura até um pouquinho longa, já é exposto que todo mundo passa a cantar. Mas por que nós estamos cantando? Ok, é uma boa pergunta. Depois vem a explicação, que é exatamente, né, você passar emoção ou deixar fluir a emoção para fora. Ok, muito bom. Mas as músicas, elas são boas para início de conversa? Algumas são, alguns números musicais são interessantes, mas outros, principalmente aqueles solados, realmente ficam a dever. Aquele primeiro da Una, como também da própria Uhura, mais ao final, o do Spock, mais ou menos, o do Kirk, o do Pike, engraçadinho. Todo mundo teve, na verdade, a sua chance, né? Mas poucos realmente foram músicas bacanas. A primeira música, acho que a terceira música, aquela com a Chapel também foi bacaninha, né? Sonoramente, né? Harmonicamente falando, as melodias eram interessantes, mas aqueles solos realmente estavam bem fracos e realmente não empolgaram. E, claro, em determinados momentos do vídeo, eu fiquei pensando, musiquinha demorada, hein? Ela não vai acabar, não? Já passou a mensagem, já passou o sentimento que esse personagem está sentindo. Vamos continuar tudo? Realmente, não funcionam todas as músicas, ou seja, ele peca, então, o episódio como uma forma musical. Realmente, aí que faltou um pouco de trabalhar a parte de ficção científica nessa história. E ainda para piorar, no finalzinho, né, há uma certa noção, né, qual é a mensagem da vez? Devemos viver em comunhão, todo mundo precisa estar junto, né, toda a tripulação, 200 integrantes precisam cantar ao mesmo tempo, né, fazendo notas harmônicas, uníssonas e patati, patatá. Foi forçado. Na verdade, no meio do caminho ali, enquanto naquelas paradas, né, que a música estava meio chata, né, eu ficava pensando em como o episódio podia se desenvolver. Eu pensava, por exemplo, quem sabe um truque para resolver o problema da musicalidade na forma de comunicação ali forçada, poderiam apelar para o silêncio. O silêncio podia ser uma solução, ou então a pausa, melhor dizendo também, que na música é muito importante, não bastam os motivos sonoros, mas as pausas também são importantíssimas. Elas também, as pausas, os silêncios, também têm ritmos dentro de uma música. Ou seja, eles podiam passar por aí, seria interessante. Aliás, me lembrei, né? Em Discovery, na temporada passada, eles também não se manifestaram, encontraram uma entidade cósmica lá que se comunicava também por música? Acho que sim, né? Se eu não me engano, era isso. Bom, ainda bem que eu esqueci, né? Me lembrei agora. É sempre bom esquecer qualquer coisa relacionada a Discovery. Mas enfim, a solução, em termos de ficção científica do episódio, realmente ficou um pouquinho a dever. Naquela forçação de barra, de existir uma certa comunidade ao final, aquilo ali soou bem amador, realmente. Agora, coisa deplorável que aconteceu nesse episódio. Você até pensou durante o decorrer dele. Tá, o que está pesando mais é que as musiquinhas são chatas. Não é um episódio filler em absoluto, né? Pelo menos os arcos dos personagens têm algum desenvolvimento. Ok, mas o que... O ponto negativo ao final foi aquela coisa colocada aos Klingons. Aquela dancinha lá realmente não combinou. Essa é uma coisa interessante, né? O episódio adota o formato musical como forma de brincadeira, mas também como forma de expressão. Eu acho que seria mais interessante o episódio ter adotado apenas a forma musical da comunicação, não transformar o episódio realmente num musical. Ou seja, eu me refiro exatamente aos números coreografados. Aquilo poderia ser evitado se todo mundo apenas falasse cantando em momentos onde a emoção estava extravasando. Ok, seria muito interessante. A gente sai um pouquinho da realidade quando a gente vê a tripulação dançando, efetivamente dançando, que aconteceu bastante, em essência, no episódio final, no número musical final, e claro, né, aí passou para o ridículo com a tripulação Klingon lá dentro da nave. Aí aquilo ali foi realmente de doer. Sim, a coreografia é que tirou a gente da brincadeira em si. Se todo mundo apenas cantasse de repente, porque estava em momento emotivo, caramba, o episódio seria muito esperto. Mas optaram em transformar em tudo realmente num musical. E isso vai tirando a gente da caixinha, não por causa da música, mas essencialmente por causa da coreografia. Enfim, é um episódio que tem um fiapinho de história que é desenvolvida
atrapalham os números musicais em excesso. Acho que nem todo mundo precisava ganhar uma canção. Tanto que o próprio Mabenga não ganhou. Ele apenas cantou junto com os demais e foi ok, bacana isso. Mas no resto, realmente, se forçou um pouquinho da barra. Enfim, agora na comparação com episódios sofríveis aqui dessa segunda temporada. Charadas, que foi aquele terrível, aquela relação de Spock na outra anomalia para com o personagem, né? Aliás, lembrando, vocês perceberam, né? A primeira pessoa que começa a cantar aqui nesse episódio é o Spock. Quando ele começa a cantar, me veio aquela sensação, outra ridicularização dele. Não foi exatamente, né? Porque aí todo mundo cantou junto, né? Então foi bacana, mas ele foi o primeiro a começar a cantar, né? Mas enfim, na comparação com um dos piores episódios aqui, Charadas, que foi terrível, eu havia dado para ele 2,5 asteriscos, ou seja, um episódio mediano. Mas porque aconteciam algumas coisas lá naquela oportunidade que deixavam pelo menos alguma coisa aceitável, não era apenas a esculhambação do personagem em si, senão merecia muito menos que isso, né? Na faixa de 2 ou 1, né? Tendendo a 1,5, 0 também não, né? Não é uma bela de uma porcaria. Esse episódio aqui também não é uma ruindade terrível, mas dizer que ele é aqui mediano é forçar um pouquinho a barra. Não, ele merece uma nota um pouquinho menor do que a média, porque ele fica a desejar exatamente no seu desenvolvimento. A forma musical adotada em início tem um conceito interessante, se casa um pouco com a ficção científica, mas depois é mal resolvido. E o excesso de músicas também foi algo que pesou bastante. Ou seja, ele é um pouquinho menor. É um episódio que tem uma boa largada, mas não se desenvolve bem. Basicamente, na minha opinião. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão considerar isso aqui uma bela de uma porcaria. Na verdade, sim, é um episódio filler. Num geral, você pode considerar como um episódio completamente dispensável, a não ser nas questões que tangem exatamente a situação emocionais de vários casais aqui presentes. Eu esqueci de falar também, né, que também teve o desenvolvimento da relação entre Pike e a Bartell, que todo mundo, claro, concorda que é o casal mais sensal que existe aqui em Stranger New Worlds, né? Não tenho dúvida disso. Mas enfim, é o que temos por essa semana. Não foi um desastre completo, pelo menos, né? E só resta esperar como tudo vai se concluir na semana que vem. Enfim, fechando, né? Para esse episódio aqui, o nono, também conhecido como o penúltimo da segunda temporada de Star Trek Stranger New Worlds, eu atribuo 2 asteriscos. É um episódio fraco. Pode ser esquecido com certeza. E apesar de alguma música interessante ou não, a gente vai, quem sabe, ouvir numa convenção por aí, né? É isso.